Nesse vídeo vamos começar a falar sobre variável e incógnita, ou seja, sobre a linguagem algébrica para o 7º ano do ensino fundamental, de acordo com as proposições da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nessa série de vídeos estamos analisando as proposições da BNCC para o ensino de álgebra em todos os anos do ensino fundamental, desde o 1º até o 9º. Se você quiser assistir aos outros vídeos dessa série, que está ficando realmente super bacana, é só clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. E nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre ensino de álgebra no 7º ano do ensino fundamental. Para o 7º ano, são propostas 6 habilidades. E para que a gente dê o devido tratamento a essas habilidades, a gente vai falar sobre cada uma delas em um vídeo específico. Vamos então analisar a primeira habilidade para o 7º ano. Nessa tabela, a unidade temática é álgebra, obviamente. E aqui o objeto de conhecimento ou conteúdo é variável e incógnita. E a habilidade está representada pelo código EF07MA13. EF07 significa que estamos falando do 7º ano do ensino fundamental. E MA13 significa que essa é a 13ª habilidade de matemática para esse ano escolar. E o que diz essa habilidade? Compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Na linguagem algébrica, a gente tem as variáveis e as incógnitas. E ambas podem ser representadas por símbolos ou letras, embora os livros didáticos até então priorizem as letras do nosso alfabeto, especialmente as letras X e Y, para se referir às incógnitas. Primeiramente, vamos falar sobre a diferença entre incógnita e variável. Embora esse vídeo seja, em princípio, para professores, outro dia eu li em um livro didático esses conceitos sendo misturados. Por isso eu acho importante que a gente faça essa diferenciação. Na equação x mais y igual a 20, a situação proposta é: quais são dois números cuja soma é igual a 20? Você concorda comigo que existem infinitos valores que tornam essa igualdade verdadeira? Porque existem infinitas somas de dois valores cujo resultado é 20. Ou seja, x e y podem variar de valor, podem assumir infinitos e variáveis valores. Então, nesse caso, as letras x e y são variáveis pelas razões apresentadas anteriormente, ou seja, pelo fato delas poderem assumir infinitos valores. Uma observação: como a própria habilidade da BNCC diz, em vez de letras, a gente poderia ter símbolos. Quem aí lembra do quadradinho nas expressões numéricas? Pois é, a gente poderia ter uma equação assim: quadradinho mais círculo igual a 20. E esses símbolos, o quadradinho e o círculo, seriam as variáveis. Mas existe um outro tipo de equação. Eu vou dar um exemplo simples para ilustrar. 4x mais 5 igual a 13. Se a gente substitui a letra x pelo número 2, a gente vai ter 4 vezes 2 mais 5, que é igual a 13, que é uma igualdade verdadeira. Entretanto, se a gente substituir a letra x por qualquer outro valor, a gente não mantém a igualdade. O único valor que x pode assumir para que essa equação seja verdadeira é 2. Então, nesse caso, x é um elemento desconhecido. Ao ser descoberto, tem identidade única. Então, x é uma incógnita e não uma variável, pois não existem variáveis valores que x pode assumir. De novo, eu usei a letra x, mas a gente poderia ter um símbolo no lugar da letra. Sei lá, vamos imaginar que o símbolo fosse esse aqui, um coração. 4 corações mais 5 igual a 13. O único valor possível para o coração, de novo, é 2. Me conta aí, será que seu coração vale mais do que isso? Muito bem, essa habilidade propõe que os estudantes sejam capazes de fazer essa diferenciação entre variável e incógnita, que foi o que a gente acabou de fazer aqui. É claro que na sala de aula o processo ele será diferente,
Porque os estudantes vão precisar primeiro aprender a linguagem algébrica. A habilidade também fala sobre a utilização de variáveis para expressar relação entre duas grandezas. E uma situação que ilustra isso é, por exemplo, a relação entre as escalas de temperaturas Fahrenheit e Celsius. Se eu utilizo a letra C para falar da temperatura em graus Celsius e a letra F para indicar a temperatura em graus Fahrenheit, existe uma relação matemática que combina essas duas temperaturas e a relação matemática é essa aqui, F igual a 1,8C mais 32, que essa equação diz que a temperatura em graus Fahrenheit é igual à temperatura em graus Celsius multiplicada por 1,8 mais 32. Então a gente tem uma equação que mostra como as grandezas temperatura em Fahrenheit e Celsius se relacionam. Por exemplo, uma temperatura de 5 graus na escala Celsius representa uma temperatura de 41 graus na escala Fahrenheit. Eu descobri isso substituindo a variável C por 5. Naturalmente, como eu tenho uma equação que relaciona as duas grandezas, para cada valor da variável C, eu vou ter um valor para a variável F. E isso ocorre no caminho inverso também. Obviamente, para cada valor da variável f, eu tenho um valor para a variável c. Mas numericamente falando, existem infinitas combinações de valores para as variáveis c e f que irão manter a igualdade estabelecida pela equação f igual a 1,8c mais 32. Bom, resumindo, o estudante do sétimo ano deverá, portanto, se familiarizar com as relações entre grandezas e as próprias fórmulas matemáticas com as quais eles já começaram a lidar em anos anteriores poderão servir de exemplos. Olha, eu espero que tenha ficado claro o que essa habilidade propõe. Isso é muito importante para que nós, professores, tenhamos clareza do que está por trás dos conteúdos que são propostos nos livros didáticos. Eles estão realmente servindo como ferramenta para o desenvolvimento dessa habilidade, ou o conteúdo existe por si e é também o próprio fim? Se ficou alguma dúvida ou você quer acrescentar algo ao que foi dito nesse vídeo, utilize o campo dos comentários. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre as habilidades de álgebra para o sétimo ano do ensino fundamental. A gente se vê lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixo com você o meu abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.